Bom dia, vamos iniciar este programa então, como de costume, recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós já falamos sobre a masculinidade e sobre a feminilidade, chegou a hora de nós falarmos sobre a ideologia de gênero, que é uma ideologia perniciosa que tenta nivelar e massificar todas as diferenças sexuais. A ideologia de gênero, se você quiser aprender com detalhe, precisa ler este livro de Jorge Scala, Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo e a Morte da Família, segundo a versão brasileira. O mesmo autor Jorge Scala havia feito um livro chamado IPPF, a Multinacional da Morte, em que ele também fala, embora muito brevemente, sobre a ideologia de gênero que, em nível internacional, se projetou na Conferência de Pequim sobre a Mulher, em 1995. Este autor argentino, um grande amigo meu, advogado, ele prima pela precisão da linguagem. O que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero, ela surgiu, vamos dizer assim, oficialmente em 1990, com Judith Butler, uma feminista radical que escreveu o livro Gender Trouble, o problema de gênero. Neste livro, o que diz esta feminista? O gênero é uma construção cultural. Por conseguinte, não é o resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. Ao teorizar que o gênero é uma construção radicalmente independente do sexo, o gênero mesmo vem a ser um artifício livre de ataduras. Em consequência, homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como um masculino. Mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. Este trecho do livro de Judith Butler já explica que o gênero pretende ser uma dissociação do sexo com aquilo que a pessoa é. O que é gênero? Esta nova maneira de ver, que é denominada perspectiva de gênero, teoria de gênero ou ideologia de gênero, se resume em alguns princípios totalmente infundados. Primeiro deles, não há um homem natural nem uma mulher natural. Todo ser humano nasce sexualmente neutro. É a sociedade quem constrói os papéis masculinos e femininos. E o que são gêneros? Gêneros são papéis socialmente atribuídos a cada sexo. Não tem dado nenhum para justificar isso. Porque o homem e a mulher diferenciam-se entre si pelo seu patrimônio genético e cromossômico. XX para a mulher, XY para o homem. Dizer que não existe um homem natural, nem uma mulher natural, é contra a biologia. Dizer que o homem não tem uma vocação específica e a mulher outra
é falta de bom senso. Dizer que é a sociedade quem atribui determinadas funções à mulher e ao homem, a sociedade pode até atribuir, algumas coisas são convenções, mas muitas delas são naturais. Segundo tal ideologia, não é a natureza, mas a sociedade que impõe à mulher e ao homem certos comportamentos e certas normas diferentes. Assim, se desde pequena a mulher brinca de boneca e de casinha, isso não se deve a um instinto materno, nem à vocação para a maternidade, mas simplesmente a uma convenção social. Se as mulheres casam-se com homens e não com outras mulheres, isso não se deve a uma lei da natureza, mas a uma construção da sociedade. Se os homens sentem necessidade de trabalhar fora de casa para sustentar a família, enquanto as mulheres sentem necessidade de ficar junto aos filhos, protegendo-os, dando-lhes ternura, nada disso é natural. São meros papéis desempenhados por convenção, por tradição, por costume e que poderiam perfeitamente ser trocados. Assim diz a ideologia de gênero. Estas ideias, que são meras construções sociais, servem para justificar o domínio da mulher pelo homem. Assim, a mulher, ingenuamente, acredita que seu lugar mais importante é o lar, que nasceu para ser mãe, que deve sacrificar-se pelos filhos, que deve ser fiel ao marido. Tais construções sociais, assim eles dizem, não têm fundamento, segundo as feministas. Assim, é preciso desconstruir tais ideias, conscientizando a mulher de que ela está sendo enganada e explorada. Esta é a desconstrução de gênero. Guardem esses nomes, porque eles são típicos dessa ideologia. Gênero, papel atribuído pela sociedade a cada um dos sexos, desconstrução de gênero, que é a libertação de tais papéis para que você possa assumir o papel que você quiser. Uma vez liberta de tais construções sociais, a mulher vê-se livre para construir a si mesma. Então ela pode optar-se, por exemplo, a se casar não com um homem, mas com uma mulher, a ser lésbica. Ela pode optar por não ser mãe, afinal ela não tem vocação para a maternidade, ou até para matar o filho que já foi concebido, ou como se costuma dizer, interromper a gravidez. Por isso, o aborto é uma das bandeiras da ideologia de gênero. O aborto, a anticoncepção, o lesbianismo, ou seja, o homossexualismo feminino, mas também o masculino, tudo isso entra na ideologia de gênero que massifica o sexo e destrói a família. A origem da ideologia de gênero remota, não a próxima, que está em Judith Butler em 1990. A origem remota encontra-se em Friedrich Engels. Neste livro aqui, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Este livro Engels publicou em 1888, quando Marx já havia morrido. Mas neste livro, em 1884, quando Marx já havia morrido. Mas neste livro ele recolhe alguns pensamentos de Marx, acrescenta outros e diz: em um velho manuscrito não publicado, escrito por Marx e por mim, em 1846, encontro as palavras: a primeira divisão de trabalho é aquela entre homem e mulher para a propagação dos filhos. E hoje posso acrescentar: a primeira oposição de classe que aparece na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher, unidos em matrimônio monogâmico. E a primeira opressão de classe coincide com a do sexo feminino pelo sexo masculino. Portanto, a família é uma instituição perversa
criada para justificar a exploração da mulher pelo homem. Mulheres e homens são classes sexuais. A classe dominante é a masculina. A classe dominada é a feminina. Dentro da família há uma outra dominação. Os pais dominam os filhos. Os pais são a classe dominante. Os filhos são a classe dominada. E esta ideia de que os pais dominam os filhos está escrita aqui também no Manifesto Comunista de 1848, quando Marx e Engels, ambos vivos, disseram: acusais a nós, comunistas, de libertar os filhos da opressão dos pais? Confessamos este crime. Ou seja, o próprio comunismo pretende dizer que a família ela foi uma instituição criada pela burguesia e que ela vai desaparecer quando vier o comunismo. O comunismo não será apenas pôr em comum a propriedade, aquilo que hoje é propriedade se tornará comum, os meios de produção, mas também se tornará comum tudo aquilo que hoje pertence a cada família. Não haverá uma mulher de um só homem, não haverá um homem de uma só mulher, não haverá filhos de um só casal de pais. Não, tudo será de todos, tudo será comum, uma promiscuidade completa. Assim, dizem eles, era no início, na época paradisíaca. Antes de surgir a propriedade privada, tudo era assim. Quando surgiu a família, que para eles é uma coisa má, e aí tudo deu mal para a humanidade. Houve a apropriação, houve a expropriação, a luta, a dominação, mas os comunistas querem fazer com que tudo volte ao estado do paraíso comunista que está projetado para o futuro. Segundo a ideologia marxista, não há conciliação possível entre as classes. Operários e patrões são necessariamente inimigos. Os operários não devem trabalhar para buscar melhorias para a sua classe. Não. Devem fazer uma revolução que terá por fim acabar com as classes. Marx pregava uma tomada de poder pelo proletariado, que seria a chamada ditadura do proletariado. Depois de algum tempo, o Estado iria desaparecer e não haveria mais classes sociais, nem proletários, nem burgueses. Não haveria nada que pudesse ser chamado de oprimido nem de opressor. Tudo seria comum, seria instaurado o comunismo. Esta é a escatologia e a soteriologia comunista. Seguindo a mesma linha, o feminismo radical, com bases no marxismo, não deseja simplesmente melhorias para as mulheres, direito ao voto, direito a cargos públicos, direito a bons salários. Isso para elas é pouco. O que elas desejam? Elas desejam eliminar as classes sexuais. Diz a feminista radical Shulamit Firestone em seu livro A Dialética do Sexo. Este livro, segundo a edição que eu vou ler, é de 1972, portanto bem anterior a Judith Butler, mas ele tem as raízes bem profundas da ideologia de gênero. Diz ela: assegurar a eliminação das classes sexuais requer que a classe subjugada, que são as mulheres, faça uma revolução e se apodere do controle da reprodução, que se restaure à mulher a propriedade sobre seus corpos, porque os corpos das mulheres são meios de reprodução. Assim como na economia, as máquinas eram meios de produção que deveriam ser apropriados pelos proletários que trabalhavam nelas, para os patrões, as mulheres devem se apropriar dos seus corpos, fazendo uma revolução, diz Shulamit Firestone, como também o controle feminino da
fertilidade humana, incluindo tanto as novas tecnologias, inseminação artificial, fecundação in vitro, como todas as instituições sociais de nascimento e cuidados de crianças, creches. E assim como a meta da Revolução Socialista era não só acabar com o privilégio da classe econômica, mas com a própria distinção entre as classes econômicas, a meta definitiva da Revolução Feminista deve ser, igualmente, não simplesmente acabar com o privilégio masculino, isso é pouco, mas com a própria distinção de sexos. As diferenças genitais entre os seres humanos já não importariam culturalmente. Isso diz a feminista Shulamit Firestone. Vai haver uma época, então, assim deseja ela, em que não haverá uma coisa chamada homem e outra coisa chamada mulher. Tudo será igual, absolutamente igual e massificado. Se os sexos estão destinados a desaparecer, deverão também desaparecer todas as proibições sexuais, como a proibição do incesto e a proibição da pedofilia. Isto ela prevê. Leiamos Firestone. O tabu do incesto é necessário agora apenas para preservar a família. Então, se nós acabarmos com a família, na verdade, acabaremos com as repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. Hoje é proibido que haja relação sexual entre pai e filha, entre mãe e filho, entre irmão e irmã. Isso é incesto. É necessário que haja esta proibição para preservar a família. Acabou a família, não vai existir mais esta proibição. Que mais ainda? Os tabus do sexo entre adulto e criança, o que é isso? Pedofilia. E do sexo homossexual, homem e homem, mulher e mulher, desapareceriam, assim como as amizades não sexuais. Todos os relacionamentos estreitos incluiriam o físico. Não haveria amizade puramente espiritual. Duas pessoas amigas necessariamente, segundo Firestone, teriam um contato sexual, corpóreo. Que coisa, hein? E para ela isso seria o paraíso, uma sociedade livre das amarras que foram criadas por causa da família. Por motivos estratégicos, por enquanto, os ideólogos de gênero não falam em defender o incesto e a pedofilia. Ainda não falam. Que Firestone defende com tanta crueza. Concentram-se em exaltar o homossexualismo, em criticar os que não toleram o homossexualismo como uma opção sexual, em chamá-los de homofóbicos, em criar o crime chamado homofobia. Mas, atenção, pedofilia, incesto, estão na fila de espera. São da ideologia de gênero. Assim como foi o homossexualismo, que décadas atrás ninguém pensaria que se tornasse algo equiparável a uma família, como fez o Supremo Tribunal Federal ao arrepio da Constituição, da nossa vontade e da vontade de Deus. As feministas de gênero, fiéis à visão marxista, afirmam que toda desigualdade é injusta. Que o trabalho exercido pelo homem, que é mais grosseiro, mais muscular, mais pesado, seja diferente do trabalho exercido pela mulher, que é um trabalho mais delicado, mais terno, mais próximo das crianças. Isso aí é simplesmente uma injustiça institucionalizada. É preciso acabar com ela. A respeito da mulher que opta por ficar em casa, em seu lar, cuidando dos filhos, disse a feminista Simone de Beauvoir, que era a mulher de Jean-Paul Sartre, mulher não casada com ele, era concubina dele,
Jean-Paul Sartre era um filósofo francês ateu. Esta feminista, Simone de Beauvoir, escreveu, disse a sua amiga Betty Friedan, que era uma feminista radical americana. Pensamos que nenhuma mulher deveria ter esta opção, a opção de ficar em casa cuidando dos filhos. Não se deveria autorizar a nenhuma mulher ficar em casa para cuidar de seus filhos. A sociedade deve ser totalmente diferente. As mulheres não devem ter essa opção, porque se essa opção existe, demasiadas mulheres decidirão por ela. Estão vendo? A mulher não pode nem livremente decidir ficar em casa com os filhos. É o que preconizam essas feministas aqui. A mulher, ela tem que se libertar, e a libertação, quem decide o que é a libertação, é o feminismo. Não é a própria mulher que decide. Coisa mais absurda, não é? Bem, além disso, nós temos que dizer como foi que aconteceu isso em nível internacional. Em nível internacional, a ideologia de gênero explodiu com a Conferência de Pequim sobre a Mulher, em 1995. Em que resolveram introduzir lá o termo gênero em substituição a sexo. E as pessoas não entendiam por que gênero em vez de sexo. O que é gênero? Gêneros são papéis atribuídos a cada sexo. Mas se é um papel, é alguma coisa que eu estou desempenhando. Eu posso trocar de papel. Um ator no palco, ele está desempenhando um papel, depois ele pode desempenhar outro. Papel é uma coisa artificial, é passageira, é diferente da vocação, da função, da missão. O homem tem uma vocação, a mulher tem outra. O homem tem uma missão, a mulher tem outra. O homem tem uma função, a mulher tem outra. Não são meros papéis. E esta vocação está inscrita na natureza, porque o corpo humano, embora não esgote o ser humano, compõe o ser humano, ele faz parte, a corporeidade faz parte da humanidade. Se eu sou homem, a minha alma, que é a forma substancial do meu corpo, ela também tem uma função diferente daquela função que tem a alma que informa um corpo feminino. Nós somos diferentes e complementares. E o sexo se caracteriza por 3 notas: a dualidade, a complementaridade e a fecundidade. Dualidade. Só há 2 sexos, feminino e masculino. Não há 3. Pode haver animais sem sexo, são assexuados. Mas se houver um sexo, existe o outro. Não existe uma espécie em que todos os indivíduos sejam masculinos. Não, se tiver masculino, tem também feminino. Se houver feminino, tem também masculino, porque o sexo é dual. Deus criou homem e mulher. Ele os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Primeiro, então, a dualidade. Segundo, a complementaridade. Os 2 serão uma só carne. O macho se completa na fêmea e vice-versa, tanto fisicamente como também psiquicamente e espiritualmente. Terceiro, desta união entre macho e fêmea, no caso do ser humano, entre homem e mulher, surge um outro indivíduo da mesma espécie. No caso nosso, uma outra pessoa. Esse é o poder de procriação que está ligado ao sexo. Dualidade, complementaridade, fecundidade. Isso é que é sexo. Não tem sentido falar em atos homossexuais como se fossem verdadeiros atos sexuais, porque falta a dualidade. 2 homens e 2 mulheres são de um único sexo, falta a dualidade. Falta a complementaridade, 2 homens não se complementam, nem 2 mulheres. E falta a fecundidade, 2 homens não procriam, nem 2 mulheres procriam. Então, os atos homossexuais são uma caricatura grosseira do ato conjugal como Deus quis e inscreveu na natureza. Eles tentam imitar de maneira muito grosseira o que Deus planejou para o matrimônio. E isso não se faz.
É um pecado que brada aos céus. Foi esse pecado que fez que a cidade de Sodoma fosse destruída, depois que o sobrinho de Abraão, Lot, com sua família, foi retirado de lá pelo anjo. Mas é um pecado que clama aos céus. E se hoje nós vemos paradas de orgulho homossexual, talvez seja para insultar mais diretamente o Criador. E nós vemos a ideologia de gênero também presente nas escolas. O que é isso aqui? Esta cartilha que tem por título Menino Brinca de Boneca. Para que isso? Os meninos naturalmente, e não apenas por questão cultural, têm outros brinquedos. Você não precisa ensinar o menino de que ele deve brincar, porque ele já escolhe naturalmente. E você não precisa ensinar uma menina que ela deve brincar de boneca, porque ela se apaixona pela boneca naturalmente. Para que você querer trocar isso, causar confusão na cabeça das crianças? Este outro livro aqui, esta cartilha, que foi produzida pelo Ministério da Saúde, mas para ser colocada nas escolas, que coisa horrível, não é? Diversidades sexuais. Ela ensina para as crianças e para os adolescentes que o homossexualismo é absolutamente normal, que é uma opção e que você é livre, você faz aquilo que você quiser, você não está atado à sua natureza, você pode ser o que você quer e não aquilo que Deus quer para você. É a mesma tentação da serpente aos nossos pais. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Vós não precisais obedecer à ordem de Deus. Vocês podem criar a sua própria ordem. É uma falsa autonomia que o pai da mentira quis ensinar aos nossos pais e que os seguidores do pai da mentira estão ensinando agora para os nossos filhos. Qual é o antídoto para a ideologia de gênero? É você valorizar a família natural, formada por um só homem e uma só mulher, unidos em matrimônio perpétuo, indissolúvel e aberto à geração dos filhos. Valorizar as diferenças naturais, não se envergonhe de ser homem, nem de ser mulher, nem da missão específica que Deus colocou no seio da sua família e na sua vida. Não se envergonhe de ser filho, e como filho você é submisso aos seus pais, como Jesus era submisso a Nossa Senhora e a São José. Pais, não se envergonhem de ter muitos filhos, porque os filhos são uma bênção de Deus. Que cada um se glorie da sua própria função, daquilo que Deus fez, da missão que Deus destinou, do seu lugar na igreja, seja na igreja como um todo, a igreja una, santa, católica e apostólica, seja a igreja doméstica, que é a sua casa, seja um tijolinho lá, mas cumpra a sua função. E não permitam, vocês pais, que os pseudo-educadores, que são na verdade deformadores sexuais, ensinem essas coisas horríveis para os seus filhos. Se encontrarem coisas assim ensinando para vocês, para as suas crianças, vão até a escola, reclamem, exijam que isso não seja ensinado, porque a corrupção dos pequeninos é alguma coisa que choca a mim mais do que o aborto. O aborto mata a criança, mas não a corrompe. A criança abortada não vai para o inferno, mas quando você corrompe uma criança, roubando a inocência dela, você destrói aquilo de mais precioso que ela tem, que é a graça santificante que ela recebeu no batismo. Que isso nunca aconteça conosco, que nós saibamos nos precaver contra os malefícios e as ameaças da ideologia de gênero. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Xena Beretta Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.